você aqui para mais um Chá com Terapia. Esse programa onde a gente traz nossas vivências terapêuticas, né? Nosso conhecimento. Nós somos o site guardiõesdaluzterapeutas.com.br e o nosso Chá com Terapia de hoje tem a terapeuta Miriam Campos, a terapeuta Alessandra Nascimento, a terapeuta Andréa Rigo, a terapeuta Manon Braga e a terapeuta Dirce Ayako. Olá, meninas! O assunto de hoje são as crenças. E nós todos fomos educados escutando crenças. Algumas limitantes, algumas até edificantes. Então, meninas, vamos falar das crenças daquela que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, da cultura do nosso país. Porque cada país ele tem na sua cultura as crenças. Então, Miriam, quais foram as crenças que você trouxe? Bom, eu não vou falar todas, não. Não vou falar todas aqui, mas assim, tem uma crença, né? O que são crenças, né? São modos de agir, né? Ou de pensar que os nossos ancestrais vêm trazendo até a gente, né? Até a minha natureza, que é a minha experiência de vida, né? Então, é o que a gente ouve, né? De pai, mãe, avós, e isso vai se repetindo de uma forma como se fosse um carimbo, é aquilo e é assim, e ponto, né? Então, assim, como eu vim de uma família de comerciantes, né? Parte comerciantes, outra parte não, mas eu sei que sempre o que eu lembro assim em relação ao dinheiro, né? Que eu lembro que a gente não podia pegar no dinheiro, não podia comer depois que pegava no dinheiro, tem que lavar a mão, porque existiam muitas notas em papéis, né? Eu sou da época do Cruzeiro, né? Eu acho que antes até disso. Então, assim, era sujo, o dinheiro era trazido de uma forma suja. E o que é sujo não fica com a gente tem que limpar, tem que tirar, né? Isso depois de um tempo que a gente vai aprendendo, desenvolvendo, estudando, né? Expandindo a consciência, por que que eu não tenho prosperidade? Dentro da família, somos em 6 irmãos, né? Então, assim, parte lidava com o dinheiro de uma maneira e outra parte lidava com o dinheiro de outra maneira. Então, assim, por quê? Porque eu falei, né? Parte da família era comerciante, outra parte não. Então, a herança que recebemos foi essa mistura, né? Que o dinheiro é bom, porque ele serve para a gente crescer e fazer outras coisas, mas que, ao mesmo tempo, o dinheiro é sujo, é perigoso, traz doença. Então, teve essa, essa separação, né? Alguns irmãos não conseguem ou não conseguiam, né? Enxergar o dinheiro como uma coisa boa e outros já sim. Então, uns eram mais vendedores, né, de suas ideias e seus produtos, e outros eram os mais contidos, tinha vergonha, tinha medo, tinha aquela resistência de trabalhar o dinheiro com o real valor que ele tem para a nossa vida. O que vocês acham, menino? É Então, uma boa essa. então, o que você está falando, essa aí é um tipo de crença hereditária, né? Porque nós temos 3 tipos de crenças, né? Essa que você falou é a hereditária que você traz da família, né? Tudo que você ouviu, viu e concluiu de Vivenciou, verdade, né? De verdade para o seu sistema, e aí isso virou uma crença para você. E aí nós temos também, fora essa que você falou, as crenças sociais, né? Que é essa que que é imposta para a gente pela mídia, pela sociedade, e que a gente escuta muito, e fica no nosso sistema ali, e a gente começa a tomar como verdade para a gente. E aí, isso, tudo que a gente toma como verdade, se torna real na nossa vida. Então, nós temos que começar a observar isso, das nossas verdades, aquilo lá que a gente acha muito pesado. É leve ou é pesado? Se a gente está achando que é muito pesado, observa se aquela verdade for alguma coisa que foi imposta para nós, ou se aquilo mesmo é real, né, para nós.
E uma outra, aí isso vai criando as crenças pessoais. Então, temos a hereditária, que recebemos da família, né, de quem nos criou, do ambiente familiar, tem a da sociedade, que vai colocando né, para nós, né, são as impostas, e aí nós vamos criando as crenças pessoais, que é através do quê? Das nossas experiências, que a gente vai vivendo e vai concluindo e tudo mais. Então, nós temos esses 3 tipos, né? Andréia, quando você fala isso, me remete, assim, que quando diz, né, crença, vem muito a questão, assim, como verdades absolutas que nos foram impostas, que cabe a gente aprender a desconstruir, porque, né, nem tudo são verdades absolutas, e o que é verdade para um não é para outro, mas realmente é muito disso que a gente cresce ouvindo aquilo, tanto na família quanto na sociedade, e exemplos que me vêm na cabeça, por exemplo, minha referência, eu sou de Brasília, então Brasília tem a fama, assim, né, dos concurseiros, então se coloca aquela visão, tipo assim, não só, mas assim, o bom é concurso público, o bom é ser servidor público, porque tem a estabilidade, tem um bom salário, tem uma aposentadoria boa garantida, então fica naquele estigma, né, que o bom é aquilo. Mas será que é só aquilo? Então, não necessariamente, né, concurso público é uma vertente, ok, mas não é só. E eu também cresci na valoração de muito conhecimento acadêmico. Então, eu mesmo, né, tenho 2 graduações e eu tenho 4 pós-graduações. E era isso que eu imaginava para os meus filhos. Então, não, tem que para ele me, né? Então, a gente ouve muito isso, né? Por exemplo, eu tenho que fazer algo para ter algo em troca. Então, eu tinha muito essa questão de estudo. E foi outra coisa que eu precisei aprender a desconstruir. Por quê? O que a gente ouve? É um diploma que vai te dar, você vai ser algo na vida se você estudar, se você tiver um diploma, porque senão, né, vai ser muito mais difícil. Então, como se aquilo fosse alguma garantia. E, inclusive, até me lembrei aqui agora, quando eu concluí meu curso de Direito, tinha uma colega, né, super jovem, como era meu segundo curso, já era, né, tinha mais idade, e essa jovem, ela falou para mim, Manon, esse meu diploma aqui eu vou entregar para o meu pai. Então, ela fez o curso todo para agradar, para atender uma expectativa do pai. Ela não gostava, ela passou a faculdade toda de direito. Imagina a dor dessa pessoa de estar, né, ali, foram 5 anos, né, de estudo árduo, difícil, para chegar e falar, pai, toma aqui, o diploma é seu, não é meu. Então, olha só, eu fico até arrepiada assim. Então, é muito triste, muita coisa que a gente ouve, que a gente vê. E aí que eu falei que torna pesada a vida, né? Por que a vida está pesada? Porque as escolhas, na verdade, não foram delas. Ela só olhou para aquilo e tomou como verdade para ela e quis fazer. As limitantes, né? Não tenho tempo para nada. Então, quando você fala muito isso, é aquilo que eu falei. Torna-se verdade, torna-se real na sua vida. O teu tempo se torna escasso. Também, né? Por exemplo, sempre estou atrasada, nunca tenho tempo para mim. São várias crenças. Não tenho disciplina. São sinais, na verdade, para observar, né? Porque a gente carrega tantas crenças, mas se não olhar para elas, né? Porque as crenças que a gente está falando até agora são as limitantes, mas a gente só se move se a gente acredita, né? E qual é o lado positivo, né? Assim, que crenças que a gente acredita e que faz mover e faz gerar vida, né? Que faz bem para a gente. Então, a questão do estudo, para mim, foi uma crença positiva, porque a minha mãe falava assim, se você não tem nenhum parente rico, né, que era o meu caso, você tem que estudar, você tem que conhecer, né? Eu não levei assim, você tem que, pode ser também, que nem a Manon falou, se você não tiver vários diplomas, você não é algo, né? No meu caso, eu interpretei, quer dizer, se não é algo, então não existe, né? Só existe se for com vários diplomas, né? No meu, não, é para ter sucesso na vida, para ter dinheiro, sabe? Então, foi uma crença positiva. Eu acreditei, estudei, tenho 2 formações e várias outras, e então, de que o ser humano se move para aquilo que acredita, né?
e que pode, então, ver esses dois lados, as crenças positivas que estão te movendo para frente, né? Ou as crenças negativas que estão te segurando para trás, né? Por exemplo, então, eu também sou do concurso público, apesar de ter sido criada em São Paulo, como o ambiente influencia. Então, na minha crença, o meu sucesso e de dinheiro estaria numa carreira executiva. E fui, né? Aí a vida me levou para um outro caminho que eu fui parar no Rio de Janeiro. E lá também, como Brasília, só tem concurseiro. Eu falei, imagine eu fazer concurso, né? Então eu tinha uma outra crença a respeito de quem era funcionário público, né? Daquela pessoa que não quer mais estudar, quer dizer, lógico, tem que estudar muito para entrar, mas depois fica assim, na acomodação, né? E que isso não batia em mim. Mas, na verdade, quem cria esse caminho também é a gente mesmo, né? Porque então eu fui funcionária pública, agora estou aposentada, de fato, tem esse lado positivo da aposentadoria, né? Tinha, né? Da minha época tinha, né? Tinha. Então, tinha. E, quer dizer, não estou muitos anos aposentada, mas eu sou do concurso antigo, né? Isso. E então, como o ambiente, aí entra essa outra crença que a Andrea falou, né? Do ambiente, que a mídia é a conversa, é a informação, os amigos, e fica aquilo tudo como uma verdade. Então, acho que um outro sinal de que a crença não está batendo com sua essência é quando começa a incomodar, né? Exatamente. Não é? Porque Exatamente. com relação ao dinheiro, né? Então, funcionária pública, né? Tem estabilidade, tem segurança e tal. Aí, questão do dinheiro, aí teve um colega que quis dar uma palestra sobre, não sei se era administração financeira, alguma coisa assim, sabe? Porque tem vários livros a respeito disso, de questão, acho que uma das crenças mais, assim, perceptíveis, assim, na vida real é a questão do dinheiro, né? Aí todo mundo falou, mas que absurda essa palestra, né? E ele ia dar gratuitamente por conta dele, se aprofundou porque ele tinha um problema. Então, o que ele ouvia era assim, não era que dinheiro sujo. Então, era de que o dinheiro, que ele não tinha dinheiro. E, de fato, não tinha dinheiro. Então, no início, porque era uma família bem pobre, sabe assim, de não ter o que comer, então os pais sempre falavam, não tenho dinheiro. Ah, queria alguma coisa? Não tenho dinheiro. O que acontecia? Aí, no início, ele contando a vida dele, né? Então, realmente, ele tinha aquele emprego mais que ganhava pouco, né? Estagiário, no início de carreira. O dinheiro não sobrava. Aí foi galgando, aí ele foi ser então, funcionário público e o dinheiro não sobrava também. Por quê? A crença dele de que ele não tinha dinheiro era tão forte que o dinheiro sumia. Independente do quanto ele tivesse, o dinheiro não ia sobrar, não ia né? dar. Então, isso é quando ela prejudica, né? Isso, aí move para trás, né? Remete, volta para aquela crença inicial, né? Que ele não tem dinheiro, e não se atualiza na crença. Né? Porque o nosso cérebro registra isso. Isso. Quando a gente tem várias experiências iguais, ele vai registrando isso como uma verdade. Isso. Então, por isso que a gente tem que estar atento. Por que aquilo lá sempre está acontecendo comigo? Será que é algo que eu tomei como uma verdade para mim? O que acontece, né, Andréia? Você estava falando das mídias, dessa informação veiculada, que está mais centrada mesmo numa condição de processo, né, de mundo, as pessoas quererem não envelhecer, né, ficar com o corpo sarado eternamente, é aquela crença assim do que é ser bonito, né? Da mulher ser magra. Até um tempo atrás, se a mulher tinha um cabelo grisalho, nossa, já, né? Não seguia um padrão de beleza que é veiculado pela mídia. E isso pode começar a fazer tão mal para a pessoa que hoje a gente conhece as doenças já instaladas, né? Por conta dessa indústria da beleza,
né? Tanto deformidades por uso e exagero de cirúrgicos, né, que são altamente invasivos, como as doenças psíquicas, emocionais, que entra a bulimia, né, entra estado depressivo, e tem muitos ainda que vão até para um quadro mais crítico, que é o suicídio, né? Então, assim, as crenças, elas são benéficas, como a Dirce falou, quando a gente começa a entender o que aquilo realmente faz sentido para mim, não para o outro, né? Então, é quando a gente se olha e se acolhe. Como você também falou, tem vários tipos de crença, né? São várias formas de explicar essas crenças, que são processos de aprendizado, né? Mas remete às experiências dos nossos antepassados. Como o caso do funcionário público, era muito interessante ser funcionário público pela estabilidade, porque as pessoas foram saindo do campo, vindo para a cidade, não tinha mais trabalho no campo, então o campo se tornou algo que não dava o provento para a família, então você tinha que procurar uma profissão, né? Procurar estudar, se desenvolver, buscando essa estabilidade financeira. Hoje a coisa já está mudando também, tem outros processos de gerar valor, né? Mas é interessante quando a gente fala de crença, né? Tem coisa ainda muito obscura para nós mesmos, né? A gente acha que não tem, mas tem. Bom, vocês falaram de Brasília e eu sou de Brasília, né? E basicamente quase toda a minha família vem exatamente do funcionalismo público. Desde quando aquele funcionalismo público que não existia nem concurso, que na época eles catavam, quem estava passando na calçada, eles catavam para ser funcionário público. E eu, basicamente, assim, tentei pouquíssimas vezes entrar para esse mundo, inclusive, só que quando eu chegava no dia para fazer uma prova, eu olhava para aquilo e falava assim, gente, que vontade de sair correndo desse lugar, porque parece que isso não é para... Por mais que viessem as pessoas, você precisa pensar no seu futuro, você precisa avaliar que daqui a um tempo, eles já tinham a crença que o mundo estaria muito difícil e que eu precisaria de um salário fixo, né, de um salário ali todos os meses, para poder me sustentar nessa previsão que eles estavam tendo futuramente. E aquilo nunca foi para mim. Então, se eu fosse para o lado da minha família, eu estava estudando até hoje, tentando até hoje fazer um concurso público. Pessoas, na realidade, elas vêm muito no sentido da crença, você precisa fazer isso para ser feliz, ou você precisa, o dinheiro só vem para quem tem dinheiro, você precisa trabalhar muito, seu marido fiel é o teu salário, que é aquele que te dá o retorno todos os meses. Então, a gente vem dessas crenças familiares que, se a gente não prestar bastante atenção, a gente deixa de ser nós mesmos. Qual é a minha crença? Qual é aquilo que eu acredito, efetivamente? E muitas vezes a gente deixa de seguir a nossa própria crença, exatamente, muitas vezes, por falta de fé em nós, por falta de acreditar em nós mesmos. Não, para que eu vou ser funcionária pública? Isso não me toca o coração. E hoje as pessoas elas já estão com uma outra visão. Eu não preciso ter a garantia, eu preciso fazer, independente do que seja, ganhando pouco ou ganhando muito, eu preciso ser feliz. Então, essa crença que a gente precisa trazer para nós e para as outras pessoas. Não interessa o valor que você ganha no final do mês, interessa a satisfação que aquilo te dá todos os dias. Sim. É isso aí. E é uma coisa também legal de a gente falar aqui, daquelas crenças primárias, as mais intrínsecas nós, que a primeira seria a crença de identidade. Eu sou, né? Quem eu sou? Como que o que eu formei no meu sistema de quem sou eu? Qual é a minha percepção a percepção de nós mesmos em relação a todos à nossa volta. Então, o que eu recebi aquela que está muito ligada, né, à hereditariedade, né? O que eu recebi de quem me criou vai formando como eu me vejo, quem eu sou. Essa de capacidade, que é o do fazer, que é aquela assim, tipo, o quanto eu sou capaz. Então, quer dizer o quê? É o quanto que eu escutei de pais, de professores, do que eu era capaz. Vai criar e vai formar o que eu vou, hoje, adulto, né?
as minhas potencialidades, quanto que eu sou capaz de fazer aquilo ou não, é acreditar em mim. E aí, por final, juntando essas duas, tem aquela do merecimento, a eu ter. Então, quem eu sou, quanto eu sou capaz e se eu posso ter ou não algo na vida. Então, tudo isso vai criando, né? Olha aí, crenças, né? Vai criando esse nosso sistema. E muitas pessoas vêm com essa problemática, essa dificuldade, né? De se olhar e tudo mais. Aí é quando nós, né, psicanalistas, espiritualistas, ou mesmo na metodologia, a gente começa a tentar de mostrar para ela quem ela é realmente, o que ela é capaz, para que ela crie as coisas que ela está querendo na vida dela. Então, se atualize, né? Trabalho, né? Se atualize, né? A autoimagem, o alto valor, né? Eu acho que a crença está baseada no passado, né? Então, de se atualizar, né? Na verdade, atualizar o sistema. Reset, né? Fazer um reset. Trazer por aqui agora, né? Fazer um reset. Quando você estava falando isso, André, me veio muito a palavra de rótulos, né? Que às vezes a criança cresce ouvindo como se aquele comportamento caracterizasse que ela fosse aquilo, né? Ou que é bagunceira, ou é desorganizada, ou é desatenta, ou que seja. Então, a pessoa cresce ouvindo aquilo, né? Então, se vê rotulada naquela roupagem. Então, para ela poder olhar para aquele ressignificar, né? Então, às vezes, o que eu ouvi, não necessariamente eu sou isso. Pode ser que teve algum comportamento com aquela característica em um determinado momento, mas aquilo por si só não remete para que ela seja, né, aquilo que ela foi rotulada e ouviu e crescendo falar. Então, isso que é o nosso papel aqui como terapeutas, ajudar essas pessoas, né, a se libertarem desse ranço, né, desses estigmas que foram colocados. E é justamente o nosso papel aqui. O que você acha, Josi? É isso, é a gente descobrir quem a gente é de verdade. Se a gente vai acreditar naquilo que a gente ouviu de nossa família, de quem nos educou, dos professores, de todo mundo, o que a televisão diz, ou quem eu sou realmente. É buscar o quê? Os nossos valores próprios. O meu valor é diferente do seu, por exemplo. O meu valor é a liberdade. Então, qualquer coisa que tire a minha liberdade, já não dá certo. E durante muito tempo, eu vivi fechada. Com a minha liberdade muito trollada, sim. Porque qual era a crença? A mulher tem que obedecer ao marido. O homem é que tem que mandar na casa. O homem é o provedor. Então, eu achava que, para que eu fosse uma pessoa legal, eu tinha que ser obediente, né? E que eu tinha o quê? Que fazer o que as outras pessoas precisavam. Eu tinha que ser uma boa dona de casa, eu tinha que ser uma boa mãe, eu tinha que ser uma boa vizinha, eu tinha que ser a pessoa que ia cuidar e ajudar todo mundo. E onde é menos que de estava você, né? eu? Menos de você. Onde é que estava eu? Essa crença aí veio do final de 19, né? Século muito longe para 19. lá. Que a mulher sabia bordar, costurar, mas era o que eu fazia, fazer era comida, bordar, era tocar crochê, era piano, costurar, era saber cozinhar, música, fazer estudar bolo, letras. fazer doce. Era a tudo mulher isso. ideal, né? Mas não ficar é que eu não gosto de fazer essas coisas, eu adoro. Também é gostoso. Mas eu posso mais. Sim. Eu tenho capacidade para fazer mais. E hoje eu estou aqui me sentindo livre. Maravilha. Hoje eu sou uma terapeuta, consigo estudar, participar de vários eventos, estudando, e, graças a Deus, hoje eu me sinto livre. Eu estou aqui na internet, falando com um monte de pessoas, isso me faz sentir livre. Eu tenho hoje a liberdade, inclusive, eu tinha a crença limitante, que quando eu fiz 60 anos, eu achava que já estava tudo certo, que eu já tinha construído minha vida, já tinha criado minha filha, já estava tudo certo. E aos 69,
eu descobri que ainda faltava muita coisa, que ainda podia fazer muito mais. Então, agora, estou completando 72 agora. A linha do tempo não parou, né? E eu vejo que não, me sinto bem, me sinto livre, me sinto jovem, pelo menos na minha mente. E é exatamente isso, é cada um descobrir o que é melhor para si. O que aquece seu coração. E aquece meu coração com as terapias holísticas. Nós que aquece o coração fazendo pintura, fazendo desenho, ajudando lá na igreja, não importa. Aquilo que te faz feliz. É isso que você tem que acreditar. Primeiro, em você. E segundo, buscar o seu valor. E daí, exercer esse valor. É assim. Acima dos 60 que você falou, aí podia entrar outra crença, né? Porque a gente não tem muita referência na questão do envelhecer, né? Que também a Miriam falou. Depois dos 60 não faz mais nada. Só cuida de neto, cuida de bordado, fica de tricô, cuida do marido e pronto, né? Aí você vê que bacana, que refez também essa crença. Você construiu, foi buscar Sim. a questão da sua essência, o que te aquece, né? E que reforça aí o seu alto valor da importância da liberdade, né? Eu também sou dessa linha de que a vida continua, né? Não é porque fez 60, ou porque aposentou, ou porque sei lá o que mais, né? Tem que, acho que sempre buscar aquilo que aquece o coração, né? E eu queria reforçar uma coisa que, assim, eu fui criada, né? E até mesmo, só que até pouco tempo atrás eu achava que a minha vida estava em prol de sempre fazer para o outro. E foi aí que eu falei, não, essa crença está errada, porque eu não posso dar para o outro que eu não tenho. Eu preciso fazer para mim primeiro, para mim. Quando eu faço para mim, eu consigo dar tudo de bom para o outro. Então as pessoas têm a crença, não, eu tenho que fazer para o outro, e nunca olha para si. Então, as nossas terapias é exatamente para quebrar essa crença. Você só pode dar o melhor para o outro a partir do momento que você se conhece, que você se aceita, que você se modifica. Aí você vive em harmonia com você, você consegue ser ótimo. E sem esforço. E sem querer controlar naturalmente, né? As exatamente. Coisas, né? Se você tem amor, vai emanando isso, né? Isso que fala, né? Assim, naturalmente, né? Exato. Vai ficando leve, né? E agora... Só lembrando um pouquinho da nossa conversa aqui, do nosso chat, de quem estiver gostando, que isso aí vai para o YouTube. Isso aí que eu ia falar. Dá um like, né? Vou colocar aqui, né, Andréia? Se você tem alguma crença, coloque no comentário, diga o que achou das nossas experiências. É muito importante fazer esses comentários para o nosso canal crescer e você vai estar contribuindo para que os Guardiões atinjam cada vez mais pessoas nessa nossa missão, né? Que a gente faz por amor, né? Trazer essas terapias, trazer essas experiências, levar, enfim, né? Esse portal a todos vocês. Acione o sininho, dá um like e ponham sugestões também que a gente traz aqui, né? Temas para a gente trazer aqui no nosso chá com terapia, né, Jô? Sim, e é isso. Busquem lá o nosso site, busquem nosso canal no YouTube, que a gente faz por amor. Então, até o próximo.